Oi, eu me chamo Marilene e mais uma vez vim falar com você a respeito das coisas que dizem a nossa vida futura. A nossa vida futura, sim, porque após essa morte existe uma outra vida, que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo do que fizemos aqui na Terra. Então, algumas pessoas, quando a gente fala assim do céu, tem pessoas que fazem brincadeira, né? Falam assim, lá a gente fica com os anjinhos pulando de nuvem em nuvem. Olha, isso é piada, né? Lógico, isso é muita piada. Mas não se faz piada com coisa séria, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos estar diante de uma realidade, de um mundo que existe fora do nosso mundo, que é um mundo espiritual. Nós vivemos o tempo da matéria, nosso tempo aqui é o tempo da matéria. Vivemos na matéria, vivemos na carne, porém existe uma outra vida que é espiritual, né? Uma vida espiritual, está lá. Todo cristão acredita nisso, que tem uma vida após a morte. E quem não acredita, não pode ter o nome de cristão, mesmo que tenha sido batizado. Então a nossa vida futura, ela é certa, existe e é eterna. Por isso que nós temos que levar a sério esse assunto, seríssimo. Não se faz brincadeira com aquilo que poderá ser muito ruim para uns, mas muito bom para outros, dependendo da sua vida nessa vida. Como que é o céu? Como que é o céu? Vamos ver? Quando Jesus morreu, dizemos no creio católico que ele foi à mansão dos mortos. Ele desceu à mansão dos mortos. O que ele foi fazer lá? Jesus, quando morreu na sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira Santa, ele não ficou parado lá e depois, terceiro dia, ressuscitou. Jesus desceu à mansão dos mortos com a sua alma e foi lá num lugar que nós chamamos de mansão dos mortos. E lá tinha uma vida lá ativa, tinha pessoas lá, e muitas pessoas, todos que haviam morrido antes de Jesus, bons ou maus, estavam lá, tudo misturado, né? Porém, cada um dentro de uma realidade diferente. Tinha aqueles que eram bons, que estavam já destinados à salvação, e tinha outros ruins, maus, que também poderia até mesmo, né, se houvesse uma palavra, talvez naquela hora mudar o seu pensamento, foi possível naquele momento. Agora não é mais possível. Agora a conversão é nessa vida. Mas no dia que Jesus morreu, na Sexta-feira Santa, ele foi à mansão dos mortos pregar aos espíritos, às almas que estavam detidas no cárcere. Isso está em 1 Pedro 3,19 e 4,16, que eu vou ler para você agora. Então Jesus, ele, como eu disse, ele desceu à mansão dos mortos. Vou repetir, 1 Pedro, principalmente para quem gosta de tocar com o dedo a sua Bíblia, porque é importante. Pega a sua Bíblia e leia, não só acredite naquele que fala, leia. Está escrito assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere. Estou com a Bíblia. Aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Então tá lá. Tinha muita gente que morreu antes de Jesus, né? Que antes de Jesus, depois de Jesus, aí é a igreja, mas antes de Jesus, era um povo judeu e era o povo pagão. Mas também entre os povos pagãos também tinha gente boa, né? Não vamos dizer que era tudo ruim, né? 100%. Devia ter alguns lá meio gato pingado que devia ser bom, né? Devia fazer as coisas da forma correta. Então, Jesus, ele foi lá para se apresentar, porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Salvador, de conhecer Jesus Cristo. Muitos, mesmo aqueles que investigavam a verdade, que eram os filósofos pagãos, né? Pagão. Então, eles não tiveram a chance de conhecer a verdade, mas muitos dos filósofos, muitos, né? Não todos, mas muitos, eles procuravam a verdade de coração sincero, né? De coração sincero, eles queriam a verdade, mas não tiveram acesso a essa verdade absoluta.
E essa verdade só veio com Jesus e com o cristianismo. Então, eles morreram e estavam lá, detidos no cárcere. E o povo judeu, o povo israelita, todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, todos aqueles que morreram, não todos eram bons também, não é porque era israelita que era bom, mas todos aqueles que aguardavam a promessa de um Salvador, porque ela foi dada através dos profetas, muitos livros do Antigo Testamento fala da vinda do Messias, né? Claro, de uma forma talvez não clara, né? Porque ainda não tinha essa clareza de entendimento. Mas eles aguardavam um Salvador, do jeito que eles pensavam, mas eles aguardavam um Salvador. E todos eles tinham morrido e estavam lá, detidos no cárcere. E por que estavam lá, se eram bons? Porque eles não podiam entrar no céu. Ninguém, nem os bons não podiam entrar no céu, porque o primeiro a abrir a porta do céu foi Jesus. Jesus, na sua ascensão, 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, ele levou já todas essas pessoas que estavam no cárcere e que, com certeza, aceitaram o seu convite, né? Eu imagino Jesus pregando lá no cárcere. Eu sou Jesus, o Messias, aquele que foi profetizado pelos profetas judeus, todos, né, judeus, israelitas de um modo geral, né, os profetas. Então, eu sou Jesus, o teu Salvador. E aí, vamos subir? Né? Então, acredito que tenha sido uma alegria muito grande para aqueles que esperavam o Salvador. E aqueles que não eram do povo judeu, né, certamente também ficaram maravilhados com essa oportunidade de conhecer alguém que podia tirá-los dali e levar para um lugar feliz. Então, Jesus, vou repetir, ele desceu à mansão dos mortos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. E no mesmo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, diz assim: pois para isso foi o evangelho pregado aos mortos na carne, né? Mortos na carne, porque a gente morre, mas nossa alma não morre, ela continua viva. Para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, condenados sim, foram mortos, né? Esse está falando disso. Eles vivam segundo Deus quanto ao Espírito. Repito, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Então está aí uma prova bíblica de que muitos que pensam que a gente morre e fica dormindo no pó da terra, mentira. Está aqui a prova. No outro lado da vida, é tão ativo quanto a nossa vida aqui terrena. O mundo espiritual é tão ativo quanto o nosso mundo material. Lógico, diferentemente, porque aqui a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que tomar banho. Nada disso é necessário para a outra vida, porque isso é para sustento da matéria nossa, senão a gente morre. Então, tudo nessa vida que se alimenta, que alimenta a vida do corpo, do outro lado não tem mais essa necessidade. Então, a alma não precisa desse alimento, porque o alimento da alma é aquele que foi dado aqui nessa vida com as boas obras, orações, fé, por aí, aquela busca de Deus. Isso é o alimento da alma. Então, do outro lado, a alma não precisa mais se alimentar. Por quê? Primeiro porque ela já conhece aquilo que nessa vida ela tinha até mesmo dúvida, né? Talvez cresce, mas talvez a fé não era tão assim viva, né? E deveria ser, mas talvez não fosse. Então, nessa vida, por mais que a gente creia, sempre fica aquilo. Como será? Como será o outro mundo? Como será a outra vida? São Paulo apóstolo, ele não foi um apóstolo direto de Jesus Cristo. Não foi. Por quê? Porque ele chegou no cristianismo mais ou menos 6 anos depois da morte de Jesus. Ele foi a conversão de Saulo, que passou a ser Paulo. Então,
São Paulo, ele foi arrebatado em êxtase e foi para o céu. E ele fala que ele foi até o terceiro céu. Quando ele fala, ele não fala de si mesmo, ele fala: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas os teólogos afirmam que aquela foi uma experiência pessoal dele, ele apenas não quis dizer, mas foi uma experiência pessoal dele. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele fala que ele ouviu e viu coisas que a mente humana não é capaz de entender, não é capaz de expressar. A boca, as palavras não são capazes de expressar a beleza que tem do outro lado. Ele falou: não posso falar, inclusive não deixou escrito isso, o que é que ele viu. Mas ele fala que ele foi arrebatado em êxtase, né, em espírito, né? O corpo não vai, sei lá, se vai a alma, não sei como que é que funciona isso, né? Só quem já foi é que sabe, né? Então, a pessoa, ela é levada em espírito. Deus abre para a pessoa vamos dizer, uma porta, uma janela, não sei, e a pessoa vê todo o mundo espiritual. Então ela adentra o mundo espiritual sem sair desse lugar, né? Então, São Paulo apóstolo, ele diz que do outro lado, no céu, era uma beleza tal que as palavras humanas não conseguem expressar, que a mente humana não é capaz de conceber o tamanho da beleza e da felicidade que está preparada para cada um de nós. Aqueles que buscam Deus com sinceridade de coração. Então, tem uma outra parte claríssima a respeito da vida espiritual, do outro mundo, do outro lado da vida. O Evangelho de Lucas, e tem Evangelho de Marcos e Mateus, que também narra isso, mas o de Lucas fala com mais detalhes. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, fala da transfiguração do Senhor. Então mostra aqui um pouquinho da beleza, um pouquinho, senão se mostrasse tudo, os apóstolos que viram, eles iam morrer ali, não é possível ver. Como São Paulo, não consigo falar. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir o monte para oração. E lá foram orar, só que os discípulos, igual a gente, de vez em quando, começa a rezar e dorme, né? A gente é assim, eu acho que você também é assim, eu também sou assim, de vez em quando, cansaço, a gente vai rezar, a oração relaxa e a gente, né, dorme um pouquinho, cochila, né? Então assim aconteceu com os três apóstolos, Pedro, Tiago e João. Subiram no morro para orar com Jesus, Jesus chamou, começaram a orar, Jesus começou a orar, não sei se junto ou não fala, né, se ou separado, eu sei que de repente os apóstolos dormiram e Jesus, ali aconteceu algo extraordinário, né? Os apóstolos acordaram assustados quando viram aquilo. As vestes de Jesus estavam brancas, estava uma coisa assim translúcida, uma coisa assim maravilhosa, uma brancura que diz que nada no mundo poderia tornar uma roupa mais branca como aquela. Uma luz que saía dele, algo assim extraordinário. Ele foi transfigurado. É por isso que fala que é transfiguração. Jesus, aquela humanidade dele, que era uma normal, né, de um homem, foi transfigurado, mudou para algo reluzente. As vestes dele, ele ficou todo luz. E apareceu, né, uma nuvem no céu, e no meio da nuvem, a nuvem encobriu todo aquele lugar onde eles estavam, e apareceu na nuvem dois personagens que já tinham morrido, muito tempo, muitas centenas de anos, Moisés e Elias. E por que os dois? Moisés e Elias. Moisés, ele é o representante da lei, a lei judaica, né? A lei, os 10 mandamentos que sobrou para nós, que perdura até hoje, né? Os 10 mandamentos. Então Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então, quando Jesus fala a lei e os profetas, ele está falando de todo o Antigo Testamento, né? Então, apareceram Moisés e Elias e eles conversavam. Então, aí uma prova de que do outro lado não tem ninguém dormindo. Acorda, você que você acredita nisso.
acorda. Do outro lado está todo mundo vivo. A alma está viva. O corpo ainda não, mas a alma está viva, seja lá no céu, seja no purgatório, seja no inferno. Ela está viva, ela não morre, jamais morre. É eterno. Deus criou a alma igual criou os anjos, em espírito, espiritual. Nunca morre, seja no céu ou seja no inferno. O purgatório nós sabemos que é uma passagem intermediária para purificação para chegar no céu. Então ali é provisório, né? Graças a Deus que é provisório, porque também é sofredor. Então a pessoa está viva do outro lado. Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito dos próximos dias, que ia acontecer algo extraordinário, que era iam prender Jesus ia morrer, dar sua vida por nós. Então eles estavam conversando sobre esse assunto. Talvez, digamos assim, os planos, né, como é que seria, tal, né, talvez, não sei, não estava lá para ver, e também o evangelho não narra, né. Então, é uma coisa maravilhosa esse evangelho. Vou repetir, Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Os apóstolos ficaram tão meio sem saber o que falar, aí Pedro falou: mestre, é tão bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Ele queria já, né, prender os 3 ali para ficar perto deles, né? Mas ninguém falou nada. E nesse momento, a nuvem foi desaparecendo, Jesus, e uma voz, antes de desaparecesse, uma voz surgiu do meio da nuvem, uma voz forte. Esse era quem? O Pai de Jesus, que se tornou nosso Pai pelo batismo, através da adoção do batismo, pelo batismo. Então a voz dizia assim: este Jesus, né? Este Jesus aí é o meu filho muito amado. Ouvi-o, escuta o que ele fala. Então isso, o Pedro, Tiago e João foram testemunhas ocular daquilo que é a outra vida. Compreende? Então não é só um escrito, eles são testemunhas ocular. Isso aconteceu, não é uma simples narração. Então, você que pensava que do outro lado, talvez seja, talvez não seja, acho que o mundo acaba aqui, é para nós, para quem morre, não sei o quê. Não, a vida não acaba aqui, a vida continua. E por isso você deve trabalhar a sua vida espiritual para que você possa, do outro lado, se encontrar no lugar feliz. Porque tem o lugar infeliz, que também vai ser eterno. Você já pensou eternamente sofrendo os castigos, torturas? Porque é isso que acontece do outro lado. Não tem demônio bonzinho. Para com essa história, é só figura. Figura nada, é verdadeiro. Se o diabo não existisse, Jesus não precisava vir aqui morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Então você que está adepto dessa relativização, dessa teologia que muda o entendimento das coisas, mude você o seu entendimento. Mude você e acredite, o diabo existe. Foi para isso que Jesus veio aqui dar sua vida por nós. Ele existe e não morre. Eternamente ele não morre. Por quê? Porque ele é torturado e vai ser o torturador das almas que não buscaram Deus, que recusaram a misericórdia de Deus até no seu último minuto. Então eu convido você a parar, pensar nessas coisas, porque elas vão acontecer comigo e com você. Mas eu não acredito. Azar teu. Se você não acredita, azar teu. Mas que você vai estar diante dessa realidade, você vai estar. Então, cuide da sua alma. Cuide da sua vida futura. Conheça a Bíblia. Leia a palavra de Deus. É aqui que a gente descobre coisas importantes para a nossa caminhada. Essa Bíblia é o nosso guia para nos levar para a salvação. Mas só depende de você. Jesus já morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então quer dizer que nós não temos pecado mais? Ele fez a sua parte. A parte dele, a nossa, está por fazer. Então você e eu temos a responsabilidade de fazer a nossa parte.
Não se esqueça, eu vou repetir. A vida futura, a vida pós-morte, ela é real. É tão ativa quanto a nossa aqui na Terra.